Configuração do programa Software Club. O primeiro passo é aceder a diversos para fazer a configuração da empresa. Portanto, nesta área podemos colocar toda a informação da empresa. Nesta área aqui em cima podemos colocar o logotipo, clicando com o botão do lado direito do rato. Depois colocada toda a informação, nesta área podemos colocar o resto das informações da empresa. Portanto, nas moedas podemos configurar se querem trabalhar com mais do que uma moeda no programa. Na internet podemos colocar informações para os documentos, como um e-mail ou uma página web. Nos textos podemos colocar informação, como por exemplo NIBs ou bancos, tanto no cabeçalho como no rodapé. Nas outras configurações temos dois campos para preencher, que é a categoria, neste caso a pessoa que gera as turmas, tem que ser configurado depois nas tabelas em categorias. E se a numeração querem que seja feita por sócio, utente, manual ou nenhuma. Nos dados do banco é relativamente por causa do SEPA, portanto tem que colocar aqui a informação do banco para poderem fazer esse tipo de função. Depois de colocada a informação é só guardar. Depois de colocada esta informação, o segundo passo é aceder aqui às tabelas para fazer então a base de dados do programa. Quanto mais informação colocarem nas tabelas, mais usufruto vão ter em relação ao programa. Eu vou mostrar aqui uma base de dados que já está criada, por exemplo, para um ginásio. Portanto, já está aqui muita informação, porque é para poder ser mais preciso em relação a este vídeo. Portanto, aqui nas entidades, temos os tipos de entidade. Neste caso, eu dei aqui um exemplo, configurei como isento, sócio, sócio-utente e utente. O sócio-utente, por exemplo, é a pessoa que é sócio do ginásio e também participa em relação às turmas. Depois temos o sócio, utente e se temos alguém isento nesse tipo de ginásio. Portanto, para configurar é aqui no botão novo, para fazer essa configuração. Para editar é selecionar e aqui embaixo editam algum tipo de informação. Depois de colocada essa informação, bastará fechar o quadro. Portanto, a seguir temos os estados. Os estados é para colocar em cada ficha alguma informação, por exemplo, se desistiu, se está suspenso ou tipo de descrição. Portanto, podemos clicar aqui no botão novo para poder configurar novos estados. Depois, então, dos estados, temos então o estado civil, profissões, que neste caso é tudo para a base de dados, para meterem na ficha dos sócios. Portanto, eu vou mostrar aqui só um, por exemplo, o estado é solteiro, casado, portanto pode ser criado aqui novos. Depois temos aqui então a categoria, para gerir então a pessoa que vai controlar as turmas. Portanto, neste caso eu fiz a criação do professor, aqui no botão novo também podemos criar outro tipo de coisa, como monitores, etc. Depois de criar as categorias, temos aqui depois o resto de informações é para a base de dados, mas podem colocar o que quiserem. A especial função é sempre que clicam no quadro, temos sempre o botão novo para fazer as criações. Depois temos criado as entidades. O próximo passo é as modalidades. Portanto, aqui nas modalidades temos os passos. Os passos eu fiz este tipo de criação, mas pode cada pessoa gerir o programa como quer, em termos de informação. Portanto, para criar é sempre aqui no botão novo, vou mostrar aqui já um criado, portanto, neste caso é atribuir um código interno para o programa, tem que ser sempre diferentes do que estão a criar, tem que dar a descrição e a lotação máxima para esse espaço. Depois é só guardar a informação. Depois dos passos temos as modalidades, neste caso eu dei um exemplo de futebol e natação, portanto é sempre aqui no botão novo para fazermos então as criações. Depois temos então as turmas. As turmas também podemos aqui configurar no botão novo para fazer uma nova turma. Eu vou mostrar aqui uma já criada no botão editar. Neste caso podemos fazer a criação desta informação toda e depois para atribuir os horários é só clicar aqui nesta área onde diz alterar horário para colocar os horários para essa turma e para a respectiva modalidade. Depois então de criado esta informação, depois poderemos então aceder aqui aos movimentos para fazer, por exemplo, a emissão dos cartões. A emissão dos cartões, geralmente, caso queiram fazer com os cartões tipo cartão de crédito, têm que comprar um programa à parte que é o WinPVC. Se quiserem ter essa informação, podem contactar a TIT para fazer para dar esse tipo de informação. Neste caso, se quiserem trabalhar com outros cartões, como por exemplo imprimir através do programa, mas não que seja aqueles cartões, por exemplo, duros, aqueles, por exemplo, de papel ou cartão. Portanto, se temos aqui mapas,
temos aqui nos diversos em entidades, configurar cartão de identidade. Clicamos em OK, aqui no botão novo, damos uma descrição para este cartão. O cartão tem esta área, portanto, e aqui no botão novo podem colocar as informações que queiram que apareça nesse cartão. Por exemplo, podemos adicionar o número de sócio, podemos arrastar para onde queremos que apareça. Podemos colocar, por exemplo, vou dar aqui mais outro exemplo. Por exemplo, aqui na empresa temos o logotipo. Se colocarem algum logotipo, quando fizerem depois esta impressão, sairá nesse cartão. Portanto, pode ser configurado tudo através desta área. Depois é só guardar e fazer a impressão na mesma área onde estiveram. Portanto, mapas diversos, entidades, depois tem a opção de imprimir os cartões para cada entidade, para os sócios neste caso. Depois de criar este tipo de informação toda, o seguinte é aqui nas tabelas, nos produtos, para fazer então a criação dos valores que queremos atribuir às entidades. Se pagam mensalmente, anualmente, se estão isentos. Portanto, aqui na parte dos produtos, eu já fiz aqui algumas criações. Portanto, aqui no botão novo podemos fazer a criação daquilo que querem cobrar aos sócios. Portanto, basta dar uma referência, uma descrição e depois colocar o valor sem IVA. Eu vou mostrar aqui uma já criada, por exemplo, aqui uma mensalidade. Portanto, dei o nome mensalidade de janeiro. E depois atribuí o valor e guardei. Depois de colocada toda esta informação, eu vou explicar aqui o passo para criar, por exemplo, um sócio ou um utente. Portanto, aqui neste quadro principal, temos aqui deste lado aqui em baixo o botão novo. No novo podemos fazer criar então toda a informação, por exemplo, o nome, morada. Temos aqui depois o IBAN para o CEPA. Tem aqui alguns campos obrigatórios, por exemplo, o sexo, o contribuinte. Pronto. Depois temos aqui, por exemplo, aqui em cima, o local de faturação, contactos, é tudo para base de dados. Aqui deste lado em baixo, podemos colocar, como criámos nas tabelas, temos aqui os estados, para escolher o estado deste sócio utente. O tipo de entidade para fazer depois para gerar depois as dívidas para fazer a cobrança. Portanto, temos que selecionar que tipo de entidade é que é. Depois é só guardar. Depois de colocada toda a informação, já estamos aptos então para gerar as dívidas. Portanto, há duas funções, caso tenham muitos sócios ou muitos utentes. Aqui, por exemplo, pelo botão tabelas, entidades, dívidas de sócio. Portanto, temos aqui esta opção aqui em cima que diz tipo de entidade de todos. Mas se clicarmos, podemos, por exemplo, atribuir, caso tenhamos valores sempre certos, por exemplo, mensalidades sempre fixas, por exemplo, vou dar um exemplo de 50 euros. Podemos escolher os tipos de entidade de sócios, depois adicionar um valor que tivemos criado nos produtos, portanto, tudo o que criamos nos produtos podemos fazer aqui. Portanto, por exemplo, eu vou aqui cobrar para todos os sócios a mensalidade de janeiro, portanto, sócios e a mensalidade de janeiro, depois vamos fechar. Depois é clicar em movimentos, gerar dívidas e ele gera depois todos os valores para os sócios. Portanto, gerou tudo. Depois, caso queiramos selecionar o primeiro, bastamos ir aqui em baixo a dívidas e encontraremos depois todas as dívidas para esses sócios, para podermos emitir depois as respectivas dívidas. A outra parte que podemos gerar as dívidas é, no quadro principal, selecionar o sócio. Aqui em baixo, clicar em dívidas. Depois aqui podemos então adicionar as dívidas. Por exemplo, da mesma forma, adicionamos a dívida, mensalidade de janeiro, damos novamente isto, é por causa da taxa de IVA. Encontramos aqui o sócio, o valor, depois então é só emitir. Conforme a emissão, sim, ele faz então o impresso e depois podem imprimir. Portanto, é essas duas bases para fazer a situação das dívidas. No programa também temos aqui acesso, aqui em cima, a fazer mapas e relatórios, para saber a informação, como tem, por exemplo, neste caso, o ginásio, mas pode ser configurado como querem. Portanto, aqui nos mapas podemos fazer vários, como por exemplo, tem aqui a parte de mapas e entidades, onde podem controlar as dívidas, os documentos vencidos, os recibos, as encomendas. Portanto, há várias coisas que podem fazer aqui. Tanto nos relatórios das entidades, podem fazer uma análise, os documentos. Portanto, pode ser então feito muita coisa no programa.
Caso queiram ter mais informações, sempre podem contactar a TIT ou fazer através do suporte direto, através aqui do botão ajuda. E neste caso é tudo. Obrigado.